amados e queridos aqui presentes e aqueles que estão participando deste culto ao vivo pela internet, boa noite e que esteja sobre nós a graça e a misericórdia do Deus, para a glória de quem nesta noite nós nos reunimos. Curve comigo a sua fronte, feche seus olhos e juntos vamos dedicar este culto ao Senhor. Tu, ó Deus, és santo, perfeito em todas as tuas obras, maravilhoso, Senhor, em tudo o que tu és. E ainda que sejamos pecadores, tu te revelaste a nós, permitindo que te conhecêssemos. E tu puseste todo o peso da tua justiça sobre Jesus Cristo, teu Filho, em favor daqueles que somos o teu povo, para que nós pudéssemos ter comunhão contigo, verdadeira comunhão contigo. Por isso, Senhor, pela tua palavra e pelo teu Espírito, toca o nosso coração esta noite, para que possamos te conhecer como é a tua vontade e para que possamos crescer na nossa proximidade com o Senhor. Dá-nos pelo teu Espírito inteligência espiritual para te adorar, com a mente e com o coração, em espírito e em verdade. Que tu queiras, ó Deus, no teu altíssimo trono, inclinar-te em nosso favor, para ouvir as nossas orações e para que as nossas vozes, orando, cantando, se unam àquelas vozes que cercam o teu trono na tua adoração. E que a tua voz, que faz surgir a vida, que a tua voz seja ouvida também no nosso coração. Nós que aqui estamos, aos demais que estão em seus lares ou outro lugar, sobre todos esteja o teu favor e a tua bênção misericordiosa. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Queira colocar-se em pé. Santo, 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 Deus onipotente. Façamos deste hino a expressão da nossa adoração fervorosa a Deus. Cedo demais
Vamos ler juntos uma pequena seleção de versos no último capítulo da Bíblia. Versos que nos instruem, inspiram, ensinam, alinham o nosso pensamento, porque hoje nos cânticos, na mensagem, pensaremos sobre o retorno glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então leia comigo Apocalipse 22, de 12 a 17, e então versos 20 e 21, as últimas palavras da Bíblia Sagrada juntos. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os fornicadores e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Você ouviu o que Jesus disse aqui? Jesus é o que testifica a Bíblia toda. E ele diz, certamente cedo venho. E nós dizemos, ora vem, Senhor Jesus. Cristo vem me buscar, para o céu me levará, o Cordeiro prometido voltará. Cristo vem me buscar, para o céu me levará, o Cordeiro prometido voltará. Cristo manda lei testar, vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta escutar. Oh glória, aleluia, Maranata vem Jesus, sou liberto pelo sangue de tua cruz. Que gozo vou sentir, com os anjos a cantar, pois com Cristo para sempre vou morar. Oh, que gozo vou sentir.
Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 25. Ao longo dos séculos, a leitura da Bíblia faz parte do culto cristão. Lendo, nós somos instruídos, Deus é engrandecido e a palavra de Deus é honrada. Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 25, do verso número 1 ao verso número 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E nós dizemos amém e amém. Queira sentar-se e em seguida nós vamos orar ao nosso Deus bondoso. Ó grande Deus, esta palavra de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, manda-nos vigiar e orar, porque não sabemos o dia e a hora em que tu, ó Deus Pai Todo-Poderoso, decretarás o fim, o anjo soprará a trombeta, os santos subirão para estar para sempre com o Senhor. Ó Deus, nós não sabemos quando isso será, mas sabemos que será em breve, porque a tua palavra nos diz, Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, disse: certamente cedo eu venho. Nós hoje, Deus, como os cristãos de todos os tempos antes de nós, como aqueles teus filhos e filhas de todo lugar hoje, levantamos a nossa voz ao trono da graça e dizemos: ó Deus, manda este dia, Senhor. Faz chegar este dia em que o teu Filho virá nos buscar. Mas então nos lembramos, ó Deus, de tantas pessoas que vivem como se esse dia nunca fosse chegar. E clamamos: tem misericórdia, Senhor. Tem paciência com eles, Senhor. Chama-os pelo Evangelho. Nossos familiares, Senhor Deus, que não se importam contigo. Aqueles, ó Deus, que confiam demais na sua própria cabeça e que vivem ignorantes das coisas de Deus. Aqueles, Senhor, que no outro tempo atrás estavam nas fileiras do teu povo,
mas que agora estão fora, Senhor Deus, e agarrados com coisas que não vêm de Ti. Nos lembramos, ó Deus, que das 10 virgens, 5 eram loucas. E que no meio daqueles, ó Deus, que parecem ser o Teu povo, pode haver corações que ainda não conhecem verdadeiramente a Cristo. Então, Deus, ao mesmo tempo que clamamos Maranata, nós pedimos misericórdia, Senhor. E que a obra do Teu Espírito não seja impedida nem pela carne, nem pelo mundo, nem por Satanás. Mas que o Evangelho, Senhor Deus, esta mensagem tão doce, salvadora e transformadora, Senhor, que ela corra como um rio de vida e que muitos sejam salvos. Se Cristo volta amanhã, que muitos sejam salvos hoje, Deus. Se Cristo volta na terça-feira, que amanhã nós não nos esqueçamos de vigiar e de orar e de procurar a salvação de alguns. Senhor Deus, o Senhor vê bem esta doença que está espalhando no mundo inteiro, mas sabemos, ó Deus, que se homem nenhum consegue entender, nem explicar, nem conter isto, nada está, Senhor Deus, nem um pouco, nem um minuto, nem um nada fora da Tua santa e sábia soberania. Tu és o Deus de toda a terra, o Senhor de toda a terra. E sabemos, ó Deus, ainda que isso esteja oculto ao alcance limitado da nossa pobre mente, sabemos que o Senhor tem santos propósitos em tudo o que está acontecendo. Então pedimos, ó Deus, pelo fim desta doença, pedimos que o Senhor ordene que ela bata em retirada, que ela caia por terra. Mas sabemos, ó Deus, que o que o Senhor quer é mais importante, melhor do que aquilo que nós queremos. Então, como aquele que por nós morreu e ressuscitou, nos ensinou, mesmo nesta hora nós dizemos, seja feito o que Tu queres. O que Tu queres. Que seja para a salvação de vidas. Que seja para o despertamento do Teu povo. Que seja para a consagração das Tuas igrejas. Senhor, a começar aqui, que Teu Espírito bendito Consolador envolva-nos no Seu amor, aqueça-nos na Sua luz e traga à nossa memória que somos servos do Deus vivo, que a nossa vida pertence a Deus. Clamamos, Senhor Deus, por aqueles que estão enfermos e pedimos a Sua cura. Clamamos por aqueles que estão em falta e pedimos a Tua provisão nas suas vidas. Clamamos, ó Deus, com gratidão por aqueles que já foram curados ou que estão se recuperando. Clamamos, ó Deus, pelas famílias que estão vivendo tempo de ansiedade, pelas pessoas que estão vivendo tempo de angústia. Tem misericórdia, Senhor, que a Tua boa mão seja a força do Teu povo a cada dia. Clamamos pelos nossos governantes, pedindo que Tu os movas segundo a Tua vontade. Clamamos pelas Tuas igrejas, pedindo, Deus, que o Teu Espírito Santo as firme e confirme, fazendo todo o Teu povo firme, constante e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Por aqueles que estão enlutados, dá-lhes conforto e graça. Àqueles que estão perdidos, envia-lhes a luz. Àqueles que estão afastados, traze-os, ó Pastor divino, de volta com o Teu amoroso cajado de pastor. E quanto a todos os nossos cuidados, e quanto a cada dia que viveremos aqui, aguardando o retorno de Jesus, nós, ó Deus, não mais, não menos, colocamos a nossa vida
nas tuas mãos, pois o Senhor é o nosso grande e poderoso Deus, nossa rocha, nosso Redentor, nossa esperança, nossa luz, nossa salvação. Oramos ao Senhor, em nome de Jesus, por causa de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. O irmão Hélio Pereira vai nos levar ao Senhor num momento de oração pela causa de missões estaduais. Boa noite, meus queridos. Boa noite. É com muita alegria de estar novamente aqui orando por missões, ver o rostinho de vocês também. Um abraço à Igreja Batista Bela Vista. E nós estamos orando por missões estaduais. Um dia eu ouvi uma atriz mexicana dizer uma frase: entre o ser e o não ser, eu sou. Entendeu? Interessante. Entre o ser e o não ser, eu sou, diz ela. E Paulo diz: sede, meus imitadores, como eu, de Cristo. Se Paulo, homem como nós, pediu para a gente seguir o exemplo dele, então vamos segui-lo. Paulo era um homem de Deus, foi um homem de Deus, tanto é que hoje nós estamos falando de Paulo. Se eu estou falando de Paulo, você hoje está salvo, é porque ele teve a audácia, a coragem e a ousadia de levar a palavra de Deus, a tempo e fora de tempo, com chuva, com sol, com tempestades e coisas mais. Assim também como os apóstolos. Então, eu fui salvo, a palavra chegou até mim, chegou até você, por causa deles. Eles não se acovardaram, eles prosseguiram. O ide de Jesus, eles cumpriram. Sede meus imitadores, é a nossa divisa, está em 1 Coríntios 11, verso 1. Você pode acompanhar. Sede meus imitadores, como eu de Cristo. 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como eu de Cristo sou. E a nossa divisa. Sede, fazer discípulos de todas as nações. Ser discípulos e fazer discípulos. Se eu preciso fazer discípulos, eu preciso também ser discípulo. Eu não posso passar para vocês, ensinar para vocês algo que eu não sou, passar para vocês uma experiência que eu não tenho, algo que eu não vivi, eu não consigo ensinar nem passar para vocês. Então vamos ser discípulos para fazer discípulos. É difícil? É muito difícil. As coisas de Deus não são fáceis de fazer e nem de cumprir, mas ide e pregai. É a responsabilidade que nós, que ouviu a palavra da verdade, temos de fazer discípulos, de propagar essa palavra tão maravilhosa de Jesus Cristo. Missões estaduais. Os nossos missionários passam por muitas dificuldades, limitações, mas Deus tem suprido as suas necessidades, Deus tem cumprido o seu propósito na vida de cada um deles. Me lembro de um missionário que trabalhou numa cidade, ele é de missões nacionais. E olha para os irmãos ver o tamanho do poder de Deus na vida de um homem, de um missionário dele. Os alunos da escola, que ele fazia um trabalho no colégio, então aqueles alunos que não tinham, ao ver da diretoria, da professora, que não tinha conserto, não tinha jeito, entregava para ele: olha, isso aqui não tem jeito, então você vê o que você pode fazer. E ele fazia um trabalho tão belo com aquele menino. Em pouco tempo, aquele menino estava domado, estava estudando direito, estava comportando bem na escola, e se tornava um menino bom. Mas era o poder de Deus na vida do servo dele, fazendo a diferença onde ele trabalha. Ore pelos nossos missionários. Eles precisam, passam muitas dificuldades, repartem o que têm. Mas se eu não posso ir onde eles estão, vamos orar por eles.
Vamos orar pelos nossos missionários, vamos fazer a nossa contribuição com 1%. Não é muita coisa. 1% é muito pouco. Pastor, a gente poderia até pensar em aumentar, viu, pastor? Amém. Amém? 1% já está pouco. Às vezes, quando eu faço isso, eu olho assim e... está muito pouco. Mas, somando ao que vocês contribuem também, o montante se torna bastante interessante. Então, seja também um ofertante com 1% para missões nacionais, estaduais e mundiais. Vamos estar orando. Eu gostaria de pedir ao pastor, que estivesse orando, pastor, pelos nossos missionários, se eu pudesse estar guardando, sustentando também para a plantação de igreja, né, para a revitalização das igrejas, e para que não falte, né, o pão de cada dia para os nossos queridos. Amém? Amém. Você consentirá de eu repartir essa bênção com outro irmão. Irmão Vantil, pode vir aqui o microfone nos levar em oração pela obra de missões. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre os membros desta igreja, da Igreja Batista Bela Vista. Porque muita coisa, ó Deus, o Senhor tem feito nas nossas vidas. E nós somos gratos ao Senhor por isso, Pai. Porque o Senhor tem, ó Deus, durante a vida desta igreja, abençoado esta igreja, Pai. O Senhor tem, ó Deus, olhado para esta igreja. E nós somos gratos ao Senhor por fazer parte, ó Deus, deste rebanho do Senhor. Muito obrigado, ó Pai, pela vida de cada um irmão, ó Deus, desta igreja, que tem procurado, ó Deus, ser fiéis, ó Deus, ao Senhor, tem sido fiéis, ó Deus, nas contribuições, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, nós pedimos ao Senhor, que o Senhor nos dê condições, ó Deus, cada dia mais, de participar da Tua obra, desta grande obra, ó Deus, de evangelização. Nós pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor abençoe, ó Deus, o trabalho de missões estaduais, nacionais e mundial. Ó Deus, que os Teus servos, ó Deus, que estão lá pregando a Tua palavra, que estão lá, ó Deus, enfrentando aquele campo de missões, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um deles. E a nós, ó Deus, nós possamos estar aqui, ó Deus, orando, intercedendo e contribuindo também para a obra de missões. Ó Deus, que essas dificuldades, ó Pai, que o mundo está passando, não seja, ó Deus, empecilho para a pregação da Tua palavra, mas que ela, ó Deus, possa realmente servir de estímulo para nós em participarmos mais e mais dessa grandiosa obra. Muito obrigado, ó Deus, pelas Tuas bênçãos. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Você pode também adotar um missionário, um projeto. Se você assim deseja, me procure ou procure o pastor. Nós lhe daremos uma ficha para que você possa fazer essa inscrição. Amém? Deus abençoe. Obrigado, pastor.
Nós sabemos que no tempo que estamos vivendo, há muitas pessoas que pertencem àquele grupo que foi definido como grupo de risco e que estão, se não todos os domingos, a grande maioria, participando dos cultos pela internet. Tenho ouvido de muitos destes irmãos a sua palavra dizendo: pastor, ainda não posso. Então eu queria que para estes irmãos a nossa palavra aqui esta noite fosse confortadora. Para aqueles que se sentem ainda apreensivos diante desta situação, também. E dizer que nós continuamos orando pelo fim desta crise, mas que no meio a ela, Deus nos permitiu estar de portas abertas. Se você não pode, fique com o coração em paz. Em breve, Deus permitirá que você esteja aqui ocupando o lugar que é seu, era seu, continuará seu sendo. Mas aqueles irmãos que não configuram este grupo, eu quero que a minha palavra seja encorajadora, porque as precauções estão sendo tomadas. Nós estamos aqui num número, se eu vi certinho, o número aqui, o número na internet está quase o mesmo. As precauções estão sendo tomadas para que você possa vir e participar do culto com a alegria de rever os irmãos, de ouvir as vozes unidas e assim honrar o Senhor, santificando este dia primeiro da semana, o dia do Senhor. Há muita distância entre as pessoas, não é o que queríamos, não é o que gostamos, mas é o que precisamos. Há o produto necessário para a higienização das mãos. Estou vendo aqui todo mundo de máscara, menos eu, praticamente. Menos eu. Mas mesmo que alguém venha sem, tem máscara descartável provida pela própria igreja ali na porta para que a pessoa faça uso. Eu posso te assegurar, é muito mais seguro do que sair para fazer compras, por exemplo. E faz muito melhor, porque anima a sua fé, encoraja a sua vida cristã, abençoa a sua caminhada com Jesus. Então que a minha palavra seja encorajadora. As portas estão abertas com muitas precauções. E todos os que temos vindo, temos encontrado aqui uma fonte aberta de alegria, de felicidade em Deus. Em breve, eu creio nisto, em breve todas estas restrições terão terminado e nós poderemos nos reunir como antes, esperando que Jesus Cristo venha nos buscar. A igreja recebeu a doação de 2 totens para aplicação de álcool em gel e nós queremos agradecer a irmã que fez essa doação para a igreja. São personalizados, são muito belos. Se alguém quiser depois para sua casa ou comércio, a gente pode dar a indicação de quem o fabricou. A igreja orou pela Adriele e graças a Deus a Adriele se encontra melhor. Ela passou por uma internação esta semana, mas já está em casa, está tratando com os medicamentos em casa. Continue a orar pelo seu restabelecimento. Damos graças a Deus, porque o Luiz Roberto, que atravessou um vale dificílimo, por quem a igreja vinha orando há semanas, teve alta, venceu o Covid-19. Graças a Deus por isso, assim como ele, muitos que nós temos orado, e me refiro aqui muitos especificamente na luta contra o Covid, que tem vencido pela graça maravilhosa de Deus. Mas queria pedir aos irmãos que orassem pelo nosso pastor Elias e pela sua família. O pastor Elias perdeu um irmão ontem, um crente em Cristo, irmão Galdino, para a família Dias, na faixa, 93 anos de idade. Está lá no céu com o Senhor Jesus, era um crente em Cristo, mas sabemos que isto traz um sentimento de saudade e de expectativa. Então eu peço que você ore pelo pastor Elias, pelos familiares do Galdino. Foi lá no Maranhão e por causa da circunstância não pôde ser velado, foi somente sepultado com um pequeno número de familiares. Nós também compartilhamos com os irmãos o pedido de oração pelo irmão Vicente, da Igreja Batista Esperança, na Vila das Antenas, ali perto da Raja Gabalha, um homem de Deus, 81 anos de idade, lutando contra o Covid. Lembre-se do Vicente, lembre-se do pastor Paulo, da Igreja Batista de Arão Reis também. Queria dizer aos irmãos que o apartamento do 3º andar ficou pronto e já está ocupado.
Num assunto não relacionado, o pastor e a família comunicam um novo endereço. Rua Gardene 390, apartamento 301. Também queremos cumprimentar aqueles que estão participando dos cultos conosco virtualmente, nos visitando. Obrigado pela sua presença. Você que está nos visitando, membro e congregado da igreja assistindo o culto, lembre-se de curtir este vídeo, que assim nos ajuda a alcançar mais pessoas. Se alguém aqui presente ou aí presente não se inscreveu no canal, está quase entrando na faixa da disciplina eclesiástica. Faça isso tão cedo quanto puder. Isto tem nos abençoado. Quarta-feira, irmãos, 19h30, Deus assim permitindo, estaremos reunidos para o nosso culto de oração. Nós temos ido profundamente e abençoadamente naquele texto de 2 Crônicas 7,14. Deus tem algo para nos dizer ali. Deus diz: então eu perdoarei os seus pecados. Que grande dizer. Num momento pessoal, eu quero agradecer os irmãos pela chuva de bênçãos que foram as mensagens de amor, de apoio, de encorajamento em relação ao dia de hoje. Eu somente sou pastor porque tenho ovelhas, então muito obrigado aos irmãos. E oro a Deus que a bênção dele esteja sobre este relacionamento entre pastor e igreja, sendo sempre um casamento muito feliz, muito harmonioso e frutífero para a glória do nosso Senhor. Jovens aqui, jovens aí, ainda não posso fazer o anúncio completo, quero fazer, faltam alguns detalhes, mas Deus assim permitindo, apesar de tudo isso, ou na verdade por causa de tudo isso, nós teremos um belíssimo, maravilhoso acampamento da juventude. Só isso que eu posso dizer agora. Espere que nós vamos anunciar as datas, o valor, os detalhes para a inscrição, mas temos certeza que Deus tem algo maravilhoso preparado para aquela ocasião. Nós que estamos aqui não podemos nos abraçar, mas podemos dar um sorriso e um tchauzinho uns para os outros. Se você está aqui, trouxe seu celular, vamos interagir com quem está em casa e mandar uma mensagem, tirar um minutinho somente para isto e depois continuaremos com o nosso culto. Deus abençoe vocês. A fidelidade de Deus e um reconhecimento ao compromisso que é uma das principais características do DNA da Igreja Batista Bela Vista. Apesar de tudo o que o mundo viveu, o provimento da igreja para o seu ministério, para a obra missionária, as ofertas dos irmãos, não diminuíram em nada. É mais amém, isso merece muito mais amém do que isso. Merece bem um amém daqueles e um grande aleluia, porque somente pela mão fiel de Deus. Digo isto aos irmãos para alegrar-lhes o coração, para engrandecer o Senhor, para reconhecer publicamente, se é necessário, o compromisso desta igreja e para estimular a que continuemos assim, dizimando, ofertando para missões, para construção,
para a compra de Bíblias, para os demais muitos motivos, como beneficência, cujo alcance ampliou-se tremendamente neste período, dentre outras das operações da igreja, que também não pararam, bendito seja o Senhor. Vamos cantar este cântico, O Dia da Vitória. E enquanto cantamos, nós vamos trazer ao gasofilácio o nosso dízimo e oferta. Você que está em casa, pode usar as contas bancárias da igreja e transferir para o Santander ou para o Itaú aquilo que você tem separado para a causa do Senhor. Assim como a noite aguarda o sol, como a brisa sonha o dia soprar, como a terra seca espera a chuva, como o rio anseia pelo mar, eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá meu Salvador. Se Jesus Cristo, Senhor, virá nas nuvens para me levar, se tornará verdade tudo o que sempre sonhei, tristezas eu não mais terei, e toda lágrima no meu olhar Ele enxugará. Braços levantados livres do mal, igualdade e justiça haverá, já não mais terá morte ou guerra, novo céu e uma nova terra, eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá meu Salvador. Se Jesus Cristo, Senhor, virá nas nuvens para me levar, se tornará verdade tudo o que sempre sonhei, tristezas eu não mais terei, e toda lágrima no meu olhar, o dia da vitória em que virá meu Salvador. Se Jesus Cristo, Senhor, virá nas nuvens para me levar, se tornará verdade tudo o que sempre sonhei, tristezas eu não mais terei, e toda lágrima no meu olhar Ele enxugará. Alguém deve achar que a nossa igreja gosta muito de vencedores por Cristo. Eu acho. Raquel, você pode orar para nós, querida? Vir aqui ao microfone e orar, dedicando a Deus estas ofertas. Lembre-se da Carol, do Daniel e da Reninha, que fazem aniversário esta semana também. Tá ligado. Boa noite, igreja. Boa noite. Oremos. Deus, muito obrigada, Pai, por essa noite. Aqui, mais uma vez, Pai, reunidos na Tua presença, Senhor. Para te adorar e engrandecer o Teu nome, Senhor. Continue abençoando a todos. Abençoe todos os que estão assistindo, de casa também. Abençoe, Pai, agora, os que farão aniversário. Reninha, Carol, Daniel, que farão aniversário. Continue abençoando, ajudando, guardando em todas as situações, em todas as causas de suas vidas. Em nome de Jesus, Pai, é o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Você pode se assentar. Nossa palavra continua sendo um agradecimento pela solicitude, pela disponibilidade destes queridos irmãos que estão
se oferecendo voluntariamente para servir a Deus na composição das escalas deste período ainda oscilante. O motor está se aquecendo, as engrenagens estão novamente voltando a pegar-se umas nas outras. Temos certeza que esta igreja, que tem sido sempre um formigueiro de serviço a Deus, que não deixou de ser, no entanto, retomará a sua plenitude em pouco tempo, porque é assim que o Senhor quer que vivamos aqui, até que Ele venha nos buscar. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Foi assim que Jesus Cristo, nosso amado Senhor, ensinou sobre como será quando Ele voltar. Esta é uma das mais conhecidas parábolas de Jesus. Faz parte daquele grande discurso sobre o fim dos tempos. E para facilitar o entendimento dos seus discípulos ali e até hoje, Jesus Cristo, nosso amado Senhor, concebeu estas pequenas ilustrações que na sua simplicidade ensinam muito, e esta é uma sobre o autoexame. Esta é uma sobre a vigilância. Esta é uma sobre o pior engano que alguém pode cometer: dar-se por salvo, sem ser salvo. E viver toda a sua vida nesta confiança perigosa, e descobrir somente quando não houver mais o que fazer, ouvir: em verdade te digo que eu não te conheço. Para longe de mim você que pratica maldade. Terrível. Terrível. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Você percebe que para quem olhasse aquela comitiva, aquela procissão de 10 mulheres, quem são essas 10 mulheres? Por que o número plural, se a Bíblia fala da noiva de Jesus Cristo sempre no singular, e se a Bíblia nunca chancelou poligamia? Porque é uma parábola. E nesta parábola está se referindo a um grupo de pessoas, portanto plural, de pessoas que caminham rumo e juntas, de pessoas que parecem iguais, porque quem visse aquelas 10 passando, não veria entre elas a diferença fatal que estava escondida no interior de cada uma. Esta parábola fala do dia em que todos se apresentarão perante Cristo, inclusive aqueles que hoje se consideram cristãos, talvez evangélicos, talvez batistas, aqueles que se dão por salvos. 10 virgens andando juntas. Estar no meio da igreja não é garantia de salvação. Todos os salvos estão no meio da igreja. Não haverá margem para este movimento, esta mentira de Satanás do nosso tempo. Seja crente fora do corpo, o membro fora do corpo morre, a brasa fora da fogueira apaga. Não há salvos fora do meio da igreja. Mas nem todos que estão no meio da igreja são salvos. Elas estavam andando juntas, as 10, rumo ao noivo. Curiosidade sobre segunda vinda, filme Deixados para Trás, livro Deixados para Trás. Gostar deste assunto
não é garantia de salvação. Pode ser que quem tem muita curiosidade por isso esteja, na verdade, ansiando o dia da sua ruína. Elas eram virgens. Pureza. Pureza moral. Eu estarei com Jesus Cristo para sempre, porque eu não sou semelhante a estes que fazem isto e aquilo. Pureza doutrinária, porque elas chamaram ele de Senhor, Senhor. Mas ouviram dele: eu não te conheço. Pureza não é garantia de salvação. Todos os salvos são puros, mas nem todos os puros são salvos. Nós podemos mergulhar nas semelhanças que havia entre elas e nós poderemos extrapolar. Todas elas tinham lâmpadas. Esta não é uma parábola sobre lâmpadas, esta é uma parábola sobre luz. E ainda esta noite eu falarei sobre luz permanente e sobre luz temporária. Todas elas tinham luz, mas a luz de 5 era temporária. A luz de 5 era permanente. Era uma procissão que representa este número de pessoas. Hoje, cristãos nominais. Quando o IBGE pergunta qual é a sua religião, ele não diz eu sou budista, ele não diz isto. Ele não diz eu sou ateu. Ele não diz eu sou kardecista. Ele diz eu sou cristão. Talvez dirá eu sou evangélico, talvez dirá eu sou batista. Mas na sua vida ainda não conhece. Porque a resposta dele foi: não te conheço. À vista, elas eram iguais. Todas as 10. Quem batesse o olho nelas veria igualdade. Mas quando Deus olha para essas 10 da parábola, Deus vê uma diferença. E Deus nos diz na Escritura o que Ele pensa dessa diferença. O reino do céu será semelhante a 10 virgens que tomaram as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes. Eram, o verbo ser. 5 delas eram prudentes. 5 delas eram loucas. Consultei a chamada tradução da linguagem de hoje, e ela diz de forma simpática que 5 delas eram sem juízo e 5 eram ajuizadas. Consultei uma outra tradução do nosso idioma que diz que 5 eram imprudentes e 5 eram prudentes. Onde as nossas traduções não são fiéis? Aqui. É porque elas nos talvez façam levantar um sentimento de dó. E dizemos dó porque elas eram loucas. Elas não eram responsáveis pelo que faziam. Se alguém fizer uma baita chacina, a melhor chance que ele pode conseguir na justiça é apresentar um pedido, um apelo de insanidade. A justiça pega mais leve. Então, parece que nos evoca um sentimento de compaixão delas. Mas este não é o caso. Na sua Bíblia existe um livro de 31 capítulos, que pode ser lido, portanto, um capítulo por dia do mês. Na sua Bíblia tem um livro de 31 capítulos. Nos primeiros versos ele foi dedicado aos jovens. E o tema deste livro, já sabe de qual livro eu estou falando? O tema deste livro é a diferença entre a sabedoria e a loucura. É o livro dos Provérbios. A palavra que Jesus Cristo, nosso Senhor infalível, aquele que ninguém ama mais do que Ele, aquele que ninguém sabe mais do que Ele, aquele que ninguém pode mais do que Ele, a palavra que Ele escolhe é esta: 5 eram loucas.
Então eu descubro que aos olhos de Deus, a loucura, a tolice, não isenta ninguém de culpa. Pelo contrário, aumenta a culpa. Porque a Bíblia diz, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e a ninguém nega. Tiago 1, verso 5. Aos olhos de Deus, a tolice. Veja só, eu fiz uma lista. Estudando para esta mensagem, eu reli o livro dos Provérbios, olhando com este olhar e descobrindo os sinônimos de tolo em Provérbios. Você já reparou que Provérbios usa palavras diferentes para dizer a mesma coisa? Ele diz caminho, vereda, etc. Sim? Veja as palavras que são usadas como equivalente de tolo. Não usa coitadinho nenhuma vez. Mas ele diz ímpio, iníquo, perverso, escarnecedor, arrogante, insensato. E diz em Provérbios 8:36 que todos os que desprezam a sabedoria amam a morte. Amam a morte. Então esta não é uma parábola de ai que coitadinhas que esqueceram. E nem é uma parábola de ó que egoístas aquelas que não deram. Esta é uma parábola sobre pessoas tão perto do reino, mas sem salvação. Sobre pessoas que, ouvindo o Evangelho, cercadas da palavra de Deus, como as águas do mar encobrem as pedras submersas. Pessoas que, tendo sido ensinadas várias vezes, no entanto, não ouviram. Sobre pessoas que, em vez de sondarem o seu próprio coração, que em vez de pensarem nas coisas de Deus, que em vez de entregarem a sua vida ao Senhor, continuaram a viver uma vida, vou usar novamente os sinônimos, louca, tola, ímpia, iníqua, perversa, escarnecedora, arrogante, insensata e amante da morte. A principal coisa na apresentação destas mulheres é dizer o seguinte, não sei se você reparou, o tolo nunca sabe que é tolo. Ele acha que é sábio. Aos olhos de Deus, não foi mero esquecimento, mas sim que essas pessoas de quem esta parábola fala, voluntariamente não se importaram com aquilo que é importante. Então, com toda certeza, a diferença é invisível. Mas, meu amigo e minha irmã, esta é uma diferença absolutamente importante, inclusive para que nesta noite, cada um de nós aqui pela internet e aqueles que depois ouvirão esta mensagem, examinem a si próprios. Provérbios 9, verso 10, dá-nos aquela pílula máxima. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Nós podemos apropriar-nos desta palavra. Temo eu a Deus? Ou vivo eu como se Deus não se importasse com o que eu faço? O conhecimento do santo é prudência. Conheço eu a Deus verdadeiramente, intimamente, realmente no meu coração, com prazer na presença de Deus e sabendo quem Deus é. O único tempo para conhecer a Deus é este.
Ou conhecemos Deus agora, ou ouviremos depois: eu não te conheço. A sabedoria da qual estamos falando não é acúmulo de conhecimento. A diferença entre elas não é que 5 eram cultas e 5 eram ignorantes. A diferença entre elas não é que 5 eram privilegiadas e 5 depauperadas. Não é que 5 eram belas e 5 eram feias, mas que 5 eram prudentes. Deixa eu ler novamente. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a prudência. A diferença entre pessoas prudentes e pessoas loucas é que pessoas prudentes levam a sério as coisas de Deus, ouvem Deus, consideram Deus nos seus caminhos, têm a sua vida marcada pela presença e pelo conhecimento de quem Deus é. E a loucura aos olhos de Deus é viver para si. A loucura aos olhos de Deus é viver toda a vida sem se importar com isto. A loucura aos olhos de Deus é ouvir esta mensagem desta noite e reagir como o coração humano sempre faz para reagir, fugindo e saindo da forma mais rápida que puder do assunto que Deus está tratando comigo e contigo esta noite. Deus tem algo a dizer sobre esta diferença. Não é uma diferença que isenta de culpa. É uma diferença que aumenta a culpa. Porque a pessoa terá andado toda a sua vida aqui na terra sem pensar em Deus, sem se importar com as coisas de Deus, sem responder ao chamado da palavra de Deus. Eu posso ilustrar isto com talvez aquela impressão que age no coração de muitas pessoas de que é mais fácil pregar o evangelho para quem está no leito de morte. Palavra de quem já pregou o evangelho em muitos leitos de morte e pregarei em muitos outros, tantos quantos eu puder. Não é tão fácil assim. Depois de viver a vida inteira sem se importar com aquilo, você acha que o coração não se endurece? Você acha que a pessoa pensa: eu vivi até hoje assim, por que eu vou mudar agora? O coração humano é cheio de todo tipo de maldade. A diferença entre elas não aparecia, não era visível, mas era real. Deus pensa algo sobre essa diferença. Mas a principal coisa que esta parábola nos ensina é que esta diferença, conquanto não seja visível, aparece nas ações da pessoa. O reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Quando você vê alguém andando na rua, você consegue saber se a pessoa é louca ou não? Talvez estiver bem esquisita. Mas eram 10 virgens, ataviadas, com sua melhor vestimenta, de banho tomado, com perfume passado, preparadas para aquele grande acontecimento nas suas vidas, que era o encontro com o noivo. Mas 5 eram loucas, invisivelmente loucas. Mas a loucura delas apareceu nos preparativos para a saída. Aquilo que você é, aparece naquilo que você faz. Sobre o azeite eu não tenho tempo de pregar esta noite. Esta noite eu quero falar somente sobre a diferença entre
as loucas e as prudentes, porque o mundo continua cheio de loucos aos olhos de Deus. Aquilo que elas eram, invisível, apareceu naquilo que elas fizeram. As loucas se dão por seguras. Provérbios 14, verso 16. O sábio é cauteloso e se desvia do mal, mas o insensato se dá por seguro. Deixa eu fazer aqui uma importante ressalva. É bíblico ter segurança da salvação. É bíblico. 1 de João, capítulo 5, verso 13, estas coisas vos escrevo para que saibais que tendes a vida eterna. É bíblico ter certeza da salvação. Mas é uma tremenda tolice ter certeza da salvação pelas razões erradas. O que é certeza da salvação? É dizer para si próprio, eu sou salvo, eu não preciso ouvir a pregação de domingo à noite, eu sou salvo. Certeza da salvação é como estar seguro para sempre. Em qualquer situação, desconhecer temor. Porque atravessando o vale de doença, de provação, de dificuldade, dúvida, traição, solidão, de uma curta lista dos sofrimentos que ocupam a nossa vida, ninguém nunca vai sofrer todos os sofrimentos que existem, só Jesus Cristo sofreu todos os sofrimentos que existem para sofrer. Atravessando seja qual for a nossa pequena fatia do bolo das dores, nós não nos sentiremos abalados. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala. Mas pastor, eu sou abalado com frequência, eu também sou. Mas cada vez menos. Cada vez menos. Tanto quanto sobre a rocha eu estou firmado. A certeza da salvação não é algo que nos ensinam a repetir na escola dominical, na classe de novos crentes. A certeza da salvação é a plena confiança em Cristo somente, diante de qualquer coisa que pareça confundir e contradizer a nossa fé. Isto é segurança da salvação. Note, volto ao meu ponto, que a diferença entre elas era invisível, mas apareceu na forma como elas agiram. E é assim que a loucura, que a tolice se revela, quando nós olhamos para a forma como nós nos comportamos. Porque o que significa essa atitude? As prudentes levaram azeite em suas vasilhas. Bem, primeiro de tudo, significa a humildade delas. Pensando, pode ser que algo aconteça. É melhor eu estar preparado. Eu não vou pregar sobre o azeite hoje. Volte domingo que vem à noite se você quer ouvir mais sobre esta parábola. O azeite a mais é submissão, porque diferente do dia em que eu me casei, em que eu entrei primeiro e depois ficou todo mundo esperando a minha linda noiva entrar, no casamento hebraico a mulher entrava primeiro e quem desfilava era o noivo. Não vou nem falar sobre ressuscitar esse costume. O azeite a mais era uma submissão da noiva, pensando, bem pode ser que o meu noivo precise demorar-se. O azeite a mais do que qualquer outra coisa, era o verdadeiro desejo, dizendo, aconteça o que acontecer, eu quero estar pronta quando ele chegar. É isto que o azeite a mais significa. Significa uma inteireza de coração. Na vida do crente é a santificação em que nós vamos nos separando daquilo que nos separa do Senhor, em que nós vamos preparando a nossa vida para que se a trombeta soar hoje, eu a escute
Não como a mulher de Ló olhando para trás, para as coisas que estou deixando. Ou se ela soar hoje, não seja para o meu pavor e tristeza, porque Jesus Cristo me achou pecando. Seja antes para a minha alegria e para a concretização da minha fé. A diferença entre elas era invisível, mas apareceu. Aparece naqueles que consideram as coisas de Deus somente pelo seu próprio entendimento, e a não ser que Deus caiba dentro de suas limitadas cabeças, eles não crerão. Aparece no comportamento daqueles que, ouvindo continuamente, uma vez e outra vez, e um domingo, e outro domingo, e outro domingo, o Evangelho sendo proclamado, chamando à salvação, não respondem. A loucura aparece. A loucura aparece em quem se importa mais com qualquer coisinha, com um copo que cai, com uma tela que brilha, com uma notificação que chega, do que com a sublime, pura, transformadora palavra de Deus. É a loucura aparecendo. Já visitou? Você já teve a oportunidade de visitar uma instituição onde se cuidam das pessoas mentalmente debilitadas? Porque você verá todo tipo de comportamento. E sairá de lá com profundas lições, olhando para o mundo e vendo que não é tão diferente o lado de dentro e o lado de fora. E que as pessoas se comportam com relação às coisas de Deus exatamente assim. Como se fosse brincadeira. Como se não fosse tão sério ou tão importante assim. E aos olhos de Deus, tudo isso é loucura. Mas então, a diferença é invisível. Aparece no comportamento e cobra o seu preço nas suas consequências. Porque quando ouviram o chamado de que vinha o esposo, todas se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Não é uma parábola sobre lâmpadas, é uma parábola sobre luz do sol e sobre luz de fósforo. Sobre luz externa, para ser teológico, luz exterior e luz interior. Luz exterior, a fé dos pais para as crianças. A única fé que a Lívia Maria tem é a minha. Por isso, se eu estou na igreja, ela tem que estar na igreja. Ela não entende o que está acontecendo, problemas, vai entender. A única fé que ela tem é a minha. Mas quanto tempo a minha fé valerá para ela? Pouco. Pouco tempo. A fé dos pais é luz de fósforo. É luz exterior. Ao vir da idade, ela se apagará. O comportamento correto é luz de fósforo. Deixa a consciência doer. Ou deixa a tentação passar. Ela se apaga. O estar no meio da igreja, sem ser espiritualmente dela, é luz exterior. A pregação da palavra é luz exterior. O que eu estou querendo dizer aqui não é as coisas de Deus não funcionam muito bem desse jeito, mas a teologia se expressa assim para tentar expressar. Luz exterior é o trabalho do Espírito Santo com algumas pessoas, convencendo, porque o principal ministério do Espírito Santo é convencer do pecado, da justiça e do juízo. É luz exterior. O ensino que se presta no departamento infantil é luz exterior. Tudo que se tenta
para a salvação de alguém é luz exterior. É a obra do Espírito Santo com algumas pessoas. Mas a fé verdadeira é luz interior. Não se apaga. É o trabalho do Espírito Santo em algumas pessoas. A esperança da glória é luz interior. O amor a Deus sobre todas as coisas é luz interior. E agora deixa eu dizer que virgens prudentes também dormem. Mas sobre isso não hoje. Mas virgens prudentes dormem, assim como as loucas. Mas quando acordam tem luz. Tem luz que não se apagou. Luz interior. A obra do Espírito Santo. É assim, amados irmãos, porque Deus não pode permitir que esta aparente igualdade se sustente por muito tempo. Provérbios 4,18 diz: a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais, até ser dia perfeito. Você é crente? Então você viverá se unido a Cristo e se desfrutando das bênçãos desta união. Você viverá sempre tendo maior fé, não mais. Fé Deus dá para todo mundo a porção exata, mas maior, mais forte. Você viverá tendo maior amor, maior segurança da salvação, maior confiança no Cordeiro que por nós venceu. Porque o caminho do justo, segundo a palavra de Deus, é como a luz da aurora que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Já viu o sol nascer? Lentamente, levantando aquele disco dourado. Lentamente, não é? Mas nem tão lento assim. Esta é a vida do cristão. O sol nunca se põe. Entraremos num meio-dia eterno. No entanto, Provérbios 13:9 diz: a luz dos justos alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. E foi o que aconteceu na parábola. Provérbios 24, verso 20: o homem maligno não terá galardão, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Não bastará a luz exterior, não bastará a luz de fósforo da fé dos pais, não bastará o bom comportamento, não bastará estar junto da igreja, não bastarão ofertas, serviço, orações, não bastará ser amigo dos filhos de Deus, não bastará ser filho dos filhos de Deus, não bastará ter assistido 1 ou 10 mil cultos, a não ser que a transformação real, porque ouça bem, tão poderoso é o evangelho que eu prego, que Deus pode transformar uma louca numa prudente. Pois diz a Escritura que as sagradas letras podem fazer-nos sábios para a salvação em Cristo Jesus. Mas perceba que a cada dia que passa, mais perto está, ou o dia em que cada um de nós se apresentará individualmente a Cristo, pela bênção da morte, que para o crente é uma bênção, ou se aproxima mais e mais a cada dia, o dia em que a trombeta soará. De um jeito ou de outro, nós compareceremos diante de Deus. Eu e você também. Provérbios 5,
Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos. Não vos desvieis das palavras da minha boca, para que não venhas a gemer no fim, quando se consumir a tua carne e o teu corpo, e então digas: como odiei a correção, e como o meu coração desprezou a disciplina. E eu não escutei a voz dos que me ensinavam, e não inclinei aos mestres o meu ouvido. Estas palavras são retrato fiel, profético, de palavras que serão ditas no dia do juízo e eternamente depois. Alguém dirá, nos seus gemidos: como eu odiei a correção. Alguém dirá: como o meu coração desprezou a disciplina. E alguém dirá: como eu não escutei a voz que me ensinava e não dei ouvido aos mestres enviados por Deus para a pregação da palavra. Você se lembra de uma vez que Deus disse: o meu espírito não lutará para sempre com o homem? Você se lembra que Deus disse isso? Gênesis capítulo 6, verso 3, antes de decretar aquela inundação global, Deus disse: o meu espírito não lutará para sempre com o homem. No entanto, felizes somos nós, porque esta noite Deus tomou mais uma vez a sua espada para lutar conosco, para o nosso próprio bem. Aos olhos de Deus, você é um louco? Há luz na sua vida? Isso não é uma pergunta. Mas que tipo de luz? Luz de fósforo, que se apaga? Ou a verdadeira luz do sol? Tão poderoso é Jesus Cristo, que Ele pode transformar um louco num sábio, se você tão somente vier a Ele. Toda a culpa dos pecados, Deus derramou sobre o seu Filho na cruz, para aqueles que nele creem. Todo o preço da salvação, Ele o pagou. A notícia esta noite é gloriosa. Aproxima-se a vinda de Jesus. É gloriosa para você? O que ela significa para você? Há luz no seu coração, luz verdadeira, que não se apaga. Venha para o Senhor. Ele salva os loucos. Ele perdoa os loucos. Ele transforma os loucos. Vamos orar. Ó Deus, oramos em nome de Jesus. O mesmo Jesus que nos deixou a promessa de que vem nos buscar. Oramos, ó Deus, clamando cada um de nós por nós mesmos, clamando uns pelos outros, clamando, Senhor Deus, por esta congregação aqui reunida e por aqueles que estão acompanhando este culto pela internet. Clamamos, ó Deus, que a Tua voz não se silencie no nosso coração, mas que pela Tua graça, a Tua palavra, Senhor Deus, continue a operar para a salvação verdadeira, para a transformação de loucos em sábios, para que possamos, ó Deus, olhar para o céu, esperando a volta do Teu Filho, com verdadeira esperança, com verdadeira alegria. Que possamos, Senhor Deus, dizer adeus para as coisas deste mundo, sem sofrer por isto, mas sabendo que o tesouro e que o patrimônio perdurável dos salvos está naquela cidade que tem fundamentos,
cujo arquiteto e construtor é Deus. Senhor, acende em nós novamente a luz desta esperança. Ajuda-nos, Senhor, a não nos esquecer desta gloriosa e doce promessa e viver hoje como se a trombeta estivesse a soar daqui a alguns minutos, porque na verdade bem pode ser que ela esteja. Maranata, Senhor, faz vir o dia em que teu Filho vem nos buscar. Mas tem misericórdia daqueles que ainda não conhecem a Ti, para que pela Tua graça infinita sejam bem-vindos e não enxotados. Eu peço isto por mim, eu peço isso por cada um. Nós oramos em nome de Jesus. Começamos a nossa semana na Tua presença. Dá-nos a Tua bênção e vivifica o Teu povo, o Teu corpo, pela Tua palavra. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Em pé, vamos cantar. Ó, que dia faustoso esse dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar. Faustoso quer dizer grandioso, feliz. Será feliz para você? Este hino conclui o nosso culto esta noite. Após o hino, sairemos ordeiramente, sem tumulto, para preservar a segurança de todos, mas que Deus, que a voz de Deus não se silencie no nosso coração, mas meditemos para que quando Ele vier, sejamos virgens sábias, que com Ele entraremos no seu reino de glória. Como foi para o céu Jesus Cristo há de vir, quando o som da trombeta ecoar, quando a voz do arcanjo no céu estrugir, eu irei com Jesus me encontrar. Oh, que dia faustoso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para assim entre nós habitar. Nesse dia de glória, meu corpo mortal, semelhante ao de Cristo há de ser. E já livre da morte, já livre do mal, um milênio de Cristo e de ver. Oh, que dia faustoso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para assim entre nós habitar. Vem Jesus, ó Senhor, vem depressa reinar, vem a paz e a justiça trazer. Criação, povo teu, tudo almeja o raiar desse dia de glória e poder. Oh, que dia faustoso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para assim
Aleluia. Amém.